Nós que te agradecemos. Bom, vamos lá, né, para a nossa missão do dia. Posso tentar com o microfone? Eu prefiro, se vocês... Só tem que ligar ele. Só puxar. Assim. Assim, não. Assim. Isso. Acho que fica melhor, eu me sinto melhor falando, acho que o som chega mais longe, então eu vou falar com o microfone, mas eu estou aqui com vocês, certo? Estamos juntos. Bem, eu queria, em primeiro lugar, saber, né, como vai você? Cada vez melhor. Que dia é hoje? Isso aí, nossa saudação e amor exigente, né? Então, para quem está vindo pela primeira vez, com o tempo vocês vão aprender a importância de nós lembrarmos que é sobre nós, né? Então, como vai você? Muitos de nós chegamos aqui, a maioria, enfim, em busca de algo para alguém, né? Para resolver a vida de alguém, do nosso filho, do nosso cônjuge. E aos poucos a gente foi entendendo que isso era para nós, né? Então, como vai você? E que dia é hoje para lembrar que, a partir desse momento, eu posso escolher fazer algo diferente, né? Então, todo tempo é o tempo de um primeiro dia da nova vida. Gostaria de dizer que hoje eu tive, como a Wanda falou, né, uma notícia de um falecimento de um padrinho meu, irmão do meu pai, enfim, o último dos tiozinhos, né, que estava aqui no Brasil. Os outros ou foram para o céu ou foram para outros países. E quando eu veio a notícia um pouquinho antes, né, ficou aquela coisa meio bagunçada, mas eu tenho que ir para o grupo, aquela coisa. E depois, quando eu estava vindo para cá, porque as coisas que tem que ser resolvido vai ser resolvido, ainda não dá nem para a gente saber, né, onde é, como vai ser, eu pensei, mas tem uma coisa, eu estou indo ao encontro da minha família, porque em qualquer grupo de amor exigente a gente se sente muito acolhida, e aqui especialmente sempre foi assim, né? Então, um acolhimento, estar entre os meus, é uma maneira também de sentir, né, não estou sozinha, né? Então agradeço aí o acolhimento sempre de vocês, e poder estar aqui fazendo o meu trabalho, a minha missão, vai muito ao encontro do que eu aprendi com esse tio, que era um escritor, um professor, um orador, alguém com quem me espelhei para muitas coisas na minha vida. Então, acho que não há melhor ação para eu estar fazendo nesse momento do que estar reproduzindo aquilo que eu aprendi com ele, né, a levar a informação por meio da fala, enfim. Então, vamos lá. Aqui está faltando um M, tá? Eu só olhei agora que eu vi o codependência, mas o que nós vamos trabalhar hoje é codependência, que é, na verdade, um conteúdo que muitos de nós já ouvimos falar, outros sabemos tudo sobre, mas hoje a gente vai olhar a codependência sobre um viés, uma perspectiva que talvez possa nos ajudar a fazer mudanças, né, entendendo o que realmente é hoje o conceito de codependência. Você vai mudando? Como é que muda aqui? Foi? Foi. Bem, existem uma série de conceitos, porque codependência ela não tem um conceito único, que eu poderia trazer diversas citações de diversos autores, mas nós vamos focar, né, num resumo de tudo isso, entendendo o seguinte. Em primeiro lugar, né, muitas vezes se ouve, estou doente porque sou codependente, adoeci na codependência, tudo o que faço é porque sou codependente. As coisas não dão certo para mim porque eu sou codependente. Codependência não é um determinismo, né? Então não é algo fatalismo. Olha, você é codependente, então a partir daqui você não vai poder fazer nada de melhor ou diferente. E ela também não é uma doença, mas ela pode causar doenças. O que ela é em si? Um padrão de relacionamento em que a pessoa passa a organizar a sua vida em torno das necessidades, problemas ou comportamentos de outra pessoa, muitas vezes negligenciando suas próprias emoções, limites e desejos. Esse termo nasceu nos Estados Unidos, com as esposas de alcoólicos anônimos, que juntas numa sala esperando seus maridos se tratarem, elas começaram a perceber que elas tinham os mesmos comportamentos e que quando conversavam, quando trocavam entre si, elas também
ficavam melhores. Então, assim surgiu o termo codependente, que era para designar essas esposas. Depois, esse termo ele foi também utilizado nas comunidades terapêuticas americanas para designar os familiares dos internos. Então, foi disseminada essa ideia de que codependência é algo específico de quem tem um dependente químico na família. É também, mas não só. Então, esse é um ponto inicial, né, para a gente entender, poxa, mas eu não estou aqui olhando exatamente para isso. E ainda assim eu tenho características codependentes. Vamos entender um pouquinho melhor isso. Pode passar, por favor. Bom, hoje se sabe que a codependência ela não surge quando o meu filho passa a usar droga ou quando eu começo a namorar um dependente químico. Né? Me lembro, há muito tempo atrás, uma vez uma pessoa me falou, então agora que eu descobri que meu filho é usuário, eu me tornei um codependente? E não. A codependência nasce em nós, né? Nasce na nossa infância, devido a situações diversas que a gente pode ter vivenciado, entre elas, o lar com instabilidade emocional, o lar com ausência de cuidados, as necessidades não atendidas de uma criança, né? Então a criança tem a necessidade da segurança, tem a necessidade do estímulo à autoestima, tem a necessidade dos cuidados emocionais, e se alguma dessas necessidades não são atendidas, essa pessoa pode no adulto vir a ter características da codependência. Convívio com abuso de drogas e outras compulsões, violência na família, tudo isso pode gerar um comportamento codependente. E aqui quando eu falo traumas, um dia talvez a gente pode fazer uma outra palestra sobre codependência. Atualmente existem muitos estudos dizendo que a codependência ela pode ser vista como uma resposta ao trauma. Então, o que é isso? Quando a gente fala em trauma, o que vem, né? Aquela coisa gravíssima, aquele fato que aconteceu naquela família, ou uma questão da natureza, né? Houve ali um desabamento, uma enchente, aquilo gera um trauma. De acordo com os estudos sobre trauma atuais, o trauma, esse trauma que eu estou me referindo, é chamado de trauma com T maiúsculo, chamado de trauma complexo. É um trauma que precisa de muito trabalho, digamos assim, para a gente conseguir dar conta, enfim. Mas, além do trauma com T maiúsculo, existem os traumas com T minúsculo, que são os traumas simples, assim chamados. O que são os traumas simples? Vamos imaginar que lá na nossa infância, em algum momento, a criança, o pai se separou da mãe, ou o pai foi fazer uma viagem, não precisamos nem ir tão longe, e aquela criança ficou ansiando por aquele pai, achando que alguma coisa tinha acontecido, passa a se sentir abandonada. Aquela situação para aquela criança é uma situação traumática. Ou seja, aquele evento, aquele episódio em si, ele não geraria trauma, mas a criança internalizou como tal, né? Então, a criança, dentro da tua fantasia, da tua imaginação, do teu aspecto egóico, que tudo gira em torno, internalizou uma vivência como algo traumático. Então, a gente fala aí de vivências de abandono, vivências de rejeição, de humilhação. A mãe esqueceu na escola e a escola inteira fechou e a criança ficou até 8 horas da noite. Ok, isso em si não é um trauma. Porém, se naquele momento aquela criança teve uma emoção de muito medo, de abandono, e ela não foi acolhida adequadamente, isso foi se repetindo na vida dela, isso pode ser um trauma desenvolvido a partir disso. Então, existem diversas situações, e olhando assim, pensando, nossa, então todos nós temos traumas, né? Nós temos dores, temos vivências, mas não significa que todos nós temos... aqui está filmando, é melhor ficar para cá? Tá. Todos nós temos aí as nossas dores, mas uma mesma situação, ela pode gerar um trauma em uma pessoa e não gerar na outra. Então, por exemplo, nós temos irmãos, e aí a gente fala assim, nossa, eu tenho uma questão muito dolorosa quando eu lembro da minha mãe me batendo. Minha mãe era tão brava, né? E aí meu irmão fala, nossa, não, eu não me lembro disso, eu lembro que a mamãe só dava palmada. E tudo bem.
São duas pessoas criadas da mesma forma, na mesma família, mas cada uma, dentro da sua subjetividade, internaliza aquela vivência de uma forma. Então, esses são os pequenos traumas, né? E os nossos pequenos traumas também podem surgir quando a criança tem um sentimento que ela não consegue dar conta e aquele sentimento ele não é acolhido. Então, ela vai guardar aquilo e lá na frente ela vai vivenciar situações em que esses sentimentos voltam. Então, vamos pensar na codependência, né? A codependência traz muita raiva, né? Raiva dele que fez aquilo, raiva do outro, eu estou raivosa, eu estou irritada, e quando eu vejo tem uma explosão. Essa raiva, claro que de acordo com o que nós passamos na vivência com os dependentes químicos, nós temos raiva, mas a raiva da codependência é uma raiva que se remete às nossas questões lá de trás. Então, em algum momento a criança sentiu raiva por alguma situação onde ela se sentiu injustiçada, enfim, mas ela não pôde falar daquilo, ela não foi acolhida naquilo. Por quê? É feio ter raiva, né? Criança, menina não deve ter raiva, o menino não deve chorar. Então, nesse lugar, essas emoções vão se aprisionando. E aí vão gerando pequenas situações traumáticas. E a partir desse momento, a criança, então, quando ela vê que a emoção dela não foi acolhida, nossa, eu estou com raiva, mas eu não posso ter raiva, o que ela passa a desenvolver? Máscaras. Então, agora eu sei que para eu ser amada, eu não posso ter raiva, então eu tenho que ser a boazinha. Aí começam a surgir as máscaras da codependência. A boazinha, a salvadora, a cuidadora, que aprende que para ser aceita, amada ou pertencente, ela precisa ter um comportamento diferente daquele que lhe foi original. Por exemplo, aquela briga toda na família, a criança está morrendo de medo de ouvir os pais brigando. E aí, essa criança chega para a mãe e fala: mãe, o que está acontecendo? Estou chorando, enfim, estou assustada. Aí a mãe fala assim: não está acontecendo nada, está tudo bem. O que está acontecendo nesse momento? Os pais estão invalidando a emoção dessa criança, né? Como que inconscientemente estivesse dizendo para ela assim: olha, o que você sente não é real, não está acontecendo nada aqui, né? Então, naquele momento, o indivíduo já começa a ter dificuldade para compreender as próprias emoções, invalidar suas emoções. Será que eu estou certa em sentir isso? E aí começam, então, os movimentos das máscaras, né? Muito se fala em máscaras da codependência, que são papéis que nós vamos vestindo ao longo do tempo. Pode passar. E aí, o que a gente tem de características dessa criança que desenvolveu a codependência no adulto? E aqui eu acho que a maioria compreende ou vive isso de alguma maneira. Foco excessivo no outro, sente-se responsável pela felicidade ou bem-estar do outro. E aí a gente pode falar dos nossos entes queridos, nossos desafios pelos quais nós estamos aqui, sem dúvida, mas podemos falar de outras pessoas onde nós acabamos tendo esse tipo de comportamento. Dificuldade em dizer não, medo de rejeição ou abandono. Aqui em Amor Exigente, a gente é estimulada a aprender a falar não, a colocar limites. E muitas vezes a gente ouve pessoas que dizem assim: nossa, mas eu estou há tanto tempo vindo no Amor Exigente e eu estou sempre ali com aquela dificuldade de manter meu não. Eu falo quando eu vejo, eu voltei, e eu não consigo sustentar esse não. Por que isso acontece? Porque a emoção que está por trás desse comportamento é uma emoção ligada ao medo da rejeição, ao abandono lá da infância e que hoje se manifesta nessa relação. Então, se eu falar não, meu inconscientemente, né, muitas vezes a gente não tem consciência disso, será que meu filho vai embora? Será que meu filho vai me abandonar? Se eu falar não, será que meu marido vai me rejeitar? Então, a gente tem dificuldade para sustentar os novos comportamentos porque as nossas emoções não foram trabalhadas. Então, é importante, né, a gente refletir: por que eu não estou conseguindo manter meu não? Qual que é o medo que eu tenho de perder o que exatamente? Né? Autoestima fragilizada, buscando validação fora de si, né? Então, autoestima baixa, precisa sempre que alguém fale se está certo ou está errado, se está bem ou se não está, né? A opinião alheia é muito importante para quem vive essa situação. Controle ou resgate, né? Sabemos que todas as literaturas que falam que codependência é doença, falam assim: a doença do controle. Doença, ela não
é, mas o controle é uma das características principais, né? O que a gente tem aqui? A tentativa de salvar o outro de suas escolhas, inclusive se sacrificando. Então, eu vejo o meu filho com escolhas equivocadas na vida, que vão levá-lo a uma condição de sofrimento, de risco, e ainda assim, mesmo que eu tenha que me sacrificar, eu vou fazer o que for possível para tentar salvá-lo. Né? Ah, mas isso não seria louvável? Todo pai, toda mãe proteger os seus filhos? Desde que o outro também esteja pronto para isso, né? Desejoso disso. Autoabandono. Necessidades, sentimentos e limites pessoais ficam em segundo plano. Isso na codependência é básico, né? A gente esquece da gente para cuidar do outro. Então, o que eu gosto, o que eu preciso, o que eu desejo, o que eu sinto, eu fico completamente distanciado desse núcleo. Né? Esse núcleo é o núcleo do eu, da nossa essência. Mas lembre-se que a gente foi criando máscaras, né? Então, eu não me reporto para o outro mais por intermédio da minha essência, mas das minhas máscaras. Então, eu estou muito distanciada de quem eu sou. Então, no início, a gente vem para o grupo e alguém fala assim, como vai você? Cada vez melhor. Como foi o seu dia? Aí a gente vai falar, então, meu filho fez isso, meu marido fez isso, e não nós. Porque nós não sabemos o que nós sentimos. E o que você está precisando? Eu não sei, ele precisa de tal coisa. Então, esse lugar aqui do autoabandono é muito presente. E por isso que é importante a gente trabalhar sempre com a codependência o conceito do autocuidado. Então, não é só o autocuidado físico, né? Vou até o cabeleireiro fazer uma unha no cabelo. Mas é o cuidar das suas necessidades físicas, emocionais, espirituais, de propósito de vida, de sonhos, enfim, quais são as nossas necessidades, né? E outra característica é a vivência do triângulo do drama. E a gente vai daqui a pouquinho olhar para os papéis, aí eu explico melhor isso aqui. Pode passar. Consequências no adulto, mais algumas. Exaustão emocional, sensação de vazio. Né? Então, essa exaustão, a gente está sempre cansado, eu não sei, nunca, já fiz, já não funcionou, e eu estou cansado, e eu estou sempre tendo que fazer, e passando por cima de mim. Então, existe uma exaustão emocional e, ao mesmo tempo, um vazio. Um lugar que muitas vezes não se preenche e que nós buscamos o preencher desse lugar vivendo a vida do outro. Se eu viver a vida do outro, a minha vida se enche. Ora, muitos de nós em codependência também podemos tentar preencher esse vazio com comida, com bebida, com outras drogas, com trabalho compulsivo, com outras compulsões. Né? Nós fizemos uma pesquisa há 2 anos no nosso grupo de cônjuges, né, que é a ação que eu coordeno e que sábado nós temos grupo, e mais de 200 mulheres responderam. Falo mulheres porque o grupo de cônjuges ele tem 95% de mulheres, né? E aí elas responderam e diziam assim, a pergunta era, você tem algum tipo de compulsão? Você reconhece que você tem? Sim. Quais? Dependência afetiva, que é a compulsão pelo outro, né? A compulsão pelo vínculo de amor, de apego. Dependência por comida, né? Então os transtornos alimentares nas mulheres, eles têm um percentual muito mais alto do que nos homens. E algumas relataram também dependência por compras, né? Então, como é que eu preencho o meu vazio muitas vezes? Dessa forma. Enquanto que o cônjuge, o parceiro, estava com a dependência ali, na droga, no álcool, e logo na sequência, suas compulsões próximas à via dependência eram pornografia, sexo e depois comida, né? Então, existem algumas diferenças, mas na verdade é uma relação de troca, né? Um sente o vazio daqui, outro sente o vazio de lá. Por quê? Não é porque o outro é dependente, é porque eu tenho a minha codependência. E aí uma coisa importante, né? Se eu, num grupo de cônjuges, se o problema é o outro, é só me separar que está tudo resolvido. Só que se é meu, não está nada resolvido. Tanto é que nós temos uma alta prevalência de pessoas que se separam de relacionamentos com dependentes químicos e vão repetindo essa escolha.
ora com dependente químico, ora com alcoolista, ora com dependente por sexo. Enfim, alguém que vá manter, dar manutenção a essa codependência. Então, ela é nossa, né? Nós precisamos cuidar. E nós que estamos aqui, muitos de vocês, né, que talvez estejam aqui para fazer algo por quem se ama, porque está envolvido com a droga, com qualquer outra compulsão, quando a gente fala que comece por mim, né, que nós precisamos mudar para o outro mudar, nós começamos por aí, conhecendo a nossa codependência, deixando de culpabilizar o outro por tudo que acontece. Né? Nós temos a nossa parcela de responsabilidade nessa relação. Relações desequilibradas, muitas vezes com pessoas emocionalmente indisponíveis ou abusivas, né, que podem ser por uso ou não. Dificuldade de autonomia e de tomar decisões pensando no próprio bem-estar. Né? Lembram-se lá da criança que a emoção não foi validada? Aqui ela vai ter a dificuldade em tomar decisão. Porque será que meu pensamento está certo? Será que minha emoção é essa mesmo? Né? Então, nesse caso, é só um reflexo daquilo que foi vivido lá atrás. Desregulação emocional. Vocês já devem ter ouvido falar sobre regulação emocional, que é algo que nós precisamos praticar nas nossas relações codependentes ou com as relações com os nossos entes queridos, nossos desafios. Então, a gente sempre está respondendo por meio da raiva, ou por meio do medo, ou por meio da pena, ou por meio da culpa. Então, a gente sempre responde por meio de uma emoção intensa. O que nós precisamos aprender, e aqui em Amor Exigente a gente diz, né, que jamais devemos conversar com o nosso ente querido quando ele chega, que usou a base da nossa forte emoção, que a gente precisa esperar a emoção tranquilizar para então a gente conversar. A gente precisa aprender o quê? Regular essas emoções. E o que eu faço com essa raiva que eu fiquei 2 dias esperando, achando que ele tinha morrido, e que ele me aparece agora com essa cara de pau, dizendo que nunca mais ele vai fazer. Né? As emoções borbulham. Então, o que eu faço com essa raiva? O que eu faço com essa raiva que ao mesmo tempo se mistura com pena, com vontade de bater e ao mesmo tempo com alívio porque voltou? Eu preciso aprender a regular essas emoções. Né? E a codependência já tem essa predisposição à desregulação. E sim, como nós já falamos lá no início, a codependência não é uma doença, mas ela pode causar doenças. Doenças psíquicas, físicas, as somatizações, né? Então, olha, eu não tenho necessariamente uma doença física, mas eu posso ter desenvolvido uma depressão, uma ansiedade, um transtorno do pânico. De tanto vivenciar aquela situação, a minha emoção cronificou aquela dor e nasceu uma doença psíquica. Ah, não, eu não tenho doença psíquica, mas eu fiz todos os exames e nada dava. Quando eu fui descobrir, eu estava com uma fibromialgia ou com uma tireoidite Hashimoto, onde o corpo próprio ataca-se, né? Então, existem outras doenças físicas que podem ser consequência. Então, olha, se nós não pensamos até agora que nós precisamos cuidar da nossa codependência, porque afinal de contas a gente está aqui para cuidar do outro, vamos pensar em primeiro lugar que se nós não cuidarmos de nós, a gente pode até desenvolver doenças psíquicas, físicas e somatizações. E infelizmente, eu acho que nós já vimos, né, em AE, muitas pessoas que os filhos ou o marido, aquele desafio se recuperou e o familiar é que ficou doente. Né? Então, antes de mais nada, a gente precisa olhar para isso. Pode passar. Tudo bem, gente? Vocês são tão quietinhos assim que eu não sei se está bom, se estão entendendo, se não estão. Prestando atenção. Está cada vez melhor. Então, tá bom. Nós vamos ter depois um tempinho para perguntas, né, também, né? Tá. Bom, então a gente olhou agora o impacto no eu. A criança que se tornou um adulto e ela tem as suas características. Como é que essa pessoa, então, vai impactar as suas relações familiares? 1. Dinâmica do sacrifício e controle. Um membro assume o papel de salvador, que normalmente somos nós com os nossos entes queridos. Desafios. Tenta regular emoções, vida e escolha do outro. Regular o que o nosso filho está sentindo. Regular o que o nosso marido está sentindo. Como? Olha que insanidade que nós temos, né?
Eu não posso deixar ele sentir. Não faz isso daqui, senão ele vai ficar triste. Ou ele vai ficar com raiva, né? Então, eu tento regular a emoção, a vida, as escolhas, os comportamentos. O cuidado vira controle disfarçado de amor, né? Então, não, eu faço isso porque eu amo meu filho. Quando, na verdade, o que eu estou querendo mesmo é controlar essa pessoa por uma necessidade minha. Lembrem-se, né? É claro que, diante dos desafios que a vivência com droga nos apresenta, o cuidado, o olhar, a atenção é exigido de nós. Mas nós não temos controle sobre isso. Isso é o que mais a gente aprende aqui, né? A gente pode ir até um certo lugar, que é o lugar de se cuidar, se manter para poder ser o melhor na vida do outro. Agora, controlar o que ele faz não é amor, né? O outro membro, então, fica infantilizado, dependente ou rebelde. Se eu sou o que controla, o que faz, o que dá conta, o outro vai tomar uma madeira, né? Afinal de contas, se eu estou dando leite quente para alguém, a pessoa não vai deixar de querer. Estou ali quietinho, tem alguém me alimentando, eu vou ficar nesse lugar. Então, essa pessoa não pode sentir emoções, porque senão vai ter um problema. Então, não sente emoção, não sente dor, fica infantilizado. Não sente dor no seguinte sentido, né? Não é colocado à prova nessas situações. Precisa do outro, porque o outro controla a vida. Fica rebelde, porque o outro controla a vida, né? Então, o outro acaba vindo para esse lugar e as relações, então, ficam assim, olha, sacrifício e controle, sacrifício e controle. O que a gente tem como resultado aqui? Vínculos sufocantes, culpa, raiva recalcada e baixa autonomia. O que é o vínculo sufocante? Né? Ali a gente quer controlar, a gente quer fazer tudo pelo outro. Sabe o que o outro quer? Fugir. Porque quanto mais eu vou, mais o outro se esquiva. Quando eu venho para o meu lugar, o outro então tem espaço para se aproximar. E esse é o movimento que a gente aprende em AE e que é tão difícil, né, para nós pensarmos que isso pode resultar em alguma mudança, mas é o que realmente vai resultar. Acho que ligaram a mesma pessoa para nós duas ao mesmo tempo. Que coisa! Pode passar. Segundo, ciclo de silenciamento emocional. Isso eu acho que é algo que a gente vive bastante em família, né? Para evitar conflito, silenciamos, criamos segredos, velamos as informações. Supressão das necessidades próprias para manter a paz. Eu não vou nem falar isso aqui, melhor não. Aí eu vou pisando em ovos, né? Eu tenho necessidade, mas eu não posso sinalizar, porque senão ele vai brigar, aí vai acontecer tal coisa, aí vai virar aquele terror, então eu não tenho necessidade. Dificuldade de expressar frustração, desejos ou limites. Essa questão da dificuldade de expressar, aí vai ao encontro daquilo que a gente também trabalha muito em AE, que é a comunicação. Não só o dizer o não, mas o aprender a ser assertivo de uma forma geral. Mas eu só posso comunicar algo verdadeiro quando eu sinto algo e sei qual é a minha necessidade. Essa, inclusive, é a base do que a gente chama de comunicação não violenta, comunicação positiva, que tem essa sequência. Eu sinto, descubro que necessidade minha que não está sendo preenchida, e aí eu faço um pedido para o outro. Isso é harmônico. O outro não se sente atacado, porque eu estou falando do que eu sinto, não do que o outro me causa. O que a gente costuma fazer na codependência? Olha o que você faz comigo. Estava tudo bem, você fez isso e eu me senti triste. A comunicação é ao contrário. Eu me sinto triste quando acontecem determinadas coisas. Eu sinto a necessidade de ter a sua companhia e você está ausente. Que tal se nós tentássemos ficar mais juntos? Ou que você estivesse mais perto de mim em mais momentos? A gente está falando a mesma coisa, só que a gente está falando de forma positiva. Isso cria um canal empático de comunicação com o outro. E isso é um treino. Eu lembro uma vez uma paciente que ela veio, que ela estava, o marido alcoolista, tinha saído de casa, e eu comecei a passar alguns exercícios para ela. Ela falou, mas meu Deus, como é que eu vou falar desse jeito com ele? Eu não sei falar assim.
Aí disse que ela escreveu tudo no papel, chegou lá, ela falou, na hora de falar não saía aquilo, eu me sentia ridícula falando daquele jeito. Mas, com o tempo, ela foi conseguindo ser ouvida por ele verdadeiramente. Porque é um treino para nós que sempre estivemos na comunicação ou passiva, não posso falar nada, piso em ovos, ou senão estou tendo um chilique. É essa a comunicação, né, da codependência. Resultado desse ciclo, ressentimento, exaustão emocional e sensação de invisibilidade. Pode passar. Fragilidade identitária. Nossa identidade é baseada no outro. Eu preciso ser útil para ser amado. Então, quando eu não sou mais útil, eu não vou ser amado. Quando eu não agrado, eu não vou ser amado. Então, a minha identidade, ela só vale no outro e não em mim. A maneira que eu quero ser, né? E aí, o que a gente aprende aí, né? Que nós estamos aqui para fazer o que for melhor para atender as nossas necessidades, não um movimento de egoísmo, mas um movimento de se preservar, de se amar. E o outro, então, também vai compreender isso de uma outra forma. Medo de abandono, ativa, submissão e hiperresponsabilidade. Né? Medo de abandono, essa ativa que eu não sei de onde eu tirei, mas medo de abandono, né? Eu tenho medo de ser abandonada, então estou todo o tempo fazendo tudo para não ser abandonada. Submissão para não ser abandonada e hiperresponsabilidade pelo outro. Dificuldade de reconhecer desejo próprio. Resultado, relações permeadas por dependência afetiva e perda de autenticidade. Sim, se eu preciso ser uma máscara para o outro me amar, eu não sou quem eu sou, não sou autêntica. Então eu vou criando esse distanciamento de mim. A gente vai ficando, a nosso ser, nosso eu, nossa essência vai ficando lá longe. Papéis familiares disfuncionais, esse que eu estava dizendo a vocês, triângulo do drama. Famílias codependentes costumam desenvolver papéis fixos. A seguir, vamos olhar. E olhando aqui, esses papéis se perpetuam de geração em geração. Esse é um ponto fundamental, base da teoria sistêmica, né, da abordagem familiar sistêmica, em que nós sabemos que existe um mecanismo chamado intergeracionalidade, ou seja, o que vai passando de uma geração para outra, e aquilo que se chama transgeracionalidade, que vai passando lá de trás até chegar aqui. E isso, essa base da teoria sistêmica, nos mostra que esses papéis e muitos desses comportamentos da codependência, eles vieram, talvez, das nossas histórias, dos nossos antepassados, que também viveram a codependência, e nós estamos apenas reproduzindo. E que se nós não trabalharmos hoje, os nossos filhos, os nossos netos, tenderão a ter o mesmo comportamento. Pode passar. Que papéis são esses? Salvador é o responsável por tudo e por todos. Vejam se toda a família não tem esses membros, que uma hora é um, uma hora é outro, e uma hora um só está vivendo tudo isso ao mesmo tempo. Ele é salvador, responsável por tudo e todos. Quando percebe que não adiantou muito salvar, vira vítima, sempre precisando de ajuda, nunca assume responsabilidade. E, de repente, vira o perseguidor, crítica, cobra e pune. Também é mediador, evita conflitos, tenta consertar a família. E também se sente invisível, silencia, dissocia, desaparece para sobreviver. Esses papéis rígidos estão em nós. Não é que, meu irmão é esse, meu pai é aquele. Ora, as pessoas assumem papéis mais rígidos no sentido de manter por muito tempo. Mas no nosso cotidiano, no mínimo, a gente vive esses três aqui, primeiros, que estão reunidos no que a gente chama de triângulo do drama. O triângulo do drama, ele tem lá numa pontinha o salvador, na outra a vítima e na outra o perseguidor. Nós estamos presos nesse triângulo. Então vejam, uma hora eu vou fazer tudo para salvar meu filho. Eu vou me sacrificar, eu vou fazer tudo o que tiver e não tiver ao meu alcance, mas eu vou salvar esse filho, eu vou salvar essa relação. Por alguma razão, alguma coisa não dá certo ali, eu já começo a ficar com raiva dele, aí eu venho para o papel de perseguidor. Você não dá conta, você não faz, por mais que eu faça, eu vou te punir, vou te castigar, enfim. E de repente também não deu certo ser perseguidor, aí eu vou lá para a vítima.
puxa vida, tudo que eu faço por você, você não valoriza. Nós ficamos presos nesse triângulo. Isso é usual no comportamento da codependência. São as nossas tentativas de acertar o outro, de conseguir algo. Mas só que presos nesse triângulo a gente não consegue mudar comportamento. Então, quando a gente se percebe no papel do salvador, como é que eu faço para sair disso daqui? Para eu sair desse triângulo? Nossa, agora eu estou atuando como vítima, como é que eu saio disso aqui? E aí começam as nossas mudanças comportamentais. Pode passar. Reforço do comportamento disfuncional do outro, né? Claro, é uma retroalimentação. Codependência é dependência química. Eu faço aqui, o outro tem um resultado lá, que por outro lado volta para mim. Então, na codependência, o cuidado vira colusão sem perceber. De que maneira? Eu resolvo por você, aí o outro não desenvolve autonomia. Aí esse outro não desenvolve autonomia, eu começo a exigir dele coisas que ele não pode fazer e cobrar dele. E aí fica nisso, ó. Eu resolvo por você. Ele não vai dar conta. Aí eu reclamo que ele não deu conta. Veja? E a gente faz isso, né? Aquela coisa de, não, principalmente nas relações de cônjuge, a gente vê com tanta facilidade essa ideia de, não, eu tomo conta, eu estou à frente da relação. Eu vou resolver, eu vou salvar. E de repente está lá. Mas esse homem não faz nada dentro de casa, esse homem não muda, esse homem não arruma emprego, esse homem não me provê, não me protege. Como é que ele vai me proteger se eu estou sempre no lugar de eu fazer esse papel? Né? Então, o ritmo eu saio desse lugar, dou um espaço para o outro ocupar o seu lugar. E com os nossos filhos, eu quero que ele cresça, eu preciso dar espaço para ele crescer. Como que eu dou espaço? Eu preciso fazer eles terem necessidade de algo. Se eu suprir todas as necessidades, ele não tem por que fazer isso. Né? Eu te protejo das suas consequências. É algo que vai perpetuar esse padrão. Né? Então, olha, no começo ele foi pego com maconha, aí teve um problema lá na escola, e eu fui lá na escola e não, fui falar com o coordenador para não ter nenhum problema para ele. Mais adiante ele foi preso. E aí eu vou lá, não, agora eu vou ter que pagar para tirar meu filho da cadeia. Isso só vai perpetuando padrões de comportamento que ele vai só progredir, né? Então, vejam, o meu comportamento reforça o comportamento do outro de maneira disfuncional. Preciso te salvar, mantenha a ilusão de controle, né? Quando eu acredito que eu vou salvar, eu penso que se eu controlar, eu vou dar conta. E, por fim, o próximo, o efeito intergeracional. Então, é isso que eu acabei de falar para vocês, né? O que vem de aprendizado para nós por meio do nosso psiquismo familiar. Então, os filhos aprendem que o amor exige sofrimento. Então, as brigas todas na família, eu sofrendo para dar conta das coisas que tem que acontecer. Então, meu filho vai relacionar amor com sofrimento. Quando chega lá na fase adulta, que essa filha que relacionou amor com sofrimento estiver numa relação de dependência afetiva e talvez até de violência doméstica, por que ela vai viver uma violência doméstica? Porque ela acredita que amor é sofrimento. Né? Então, apanhar faz parte. Que cuidar do outro é mais importante que cuidar de si, porque tem visto isso. Então, esse padrão do autoabandono vai também se reverberando na família. Que necessidades próprias são vergonhosas. Então, as nossas crianças crescem achando que não precisam olhar para elas mesmas, porque é feio eu ter necessidade, eu tenho que cuidar da necessidade do outro. Que os limites são uma ameaça, né? Quando, na verdade, o limite não precisa ser ameaça, o limite é amor. Quando eu coloco o limite para o outro, eu estou verdadeiramente mostrando o meu amor. Repetem padrões ou oscilam para o extremo oposto. Isolamento, hiperindependência, né? Então, ou se isolam ou se tornam hiperindependentes. Deixa eu ver aqui, eu acho que terminou aqui. Pode passar. Ah, sim. Agora eu vou falar de coisa boa. Só de problema sem solução, né? Você vem aqui jogar isso tudo em cima da gente e vai embora? Então, nós temos aí o processo de mudança de padrão no eu. Então, no eu é o quê? Eu, criança,
cresci com um comportamento codependente e eu, no adulto, tenho um movimento pessoal para me melhorar, né? Para mudar o meu padrão de codependência. Então, quais são os caminhos? Autoconhecimento, né? Porque a gente não se conhece, a gente não conhece a nossa história, de onde vieram nossos comportamentos, o que a gente está repetindo, que padrão é esse. Então, em primeiro lugar, eu preciso conhecer minha história, me conhecer meus comportamentos, meus gatilhos, meus padrões. Fortalecer o eu. Lembra do eu? Aquele que estava antes das máscaras? A minha essência, o que eu gosto, o que eu desejo, quem eu sou de verdade, como eu me comunico. Quem sou eu atrás da máscara da boazinha, da salvadora, da protetora, da perseguidora, da vítima. Né? Então, eu entro em contato, vou cada vez mais permitindo que esse eu se coloque. Começo a dar respostas a partir dos meus desejos internos, da minha essência, e não da máscara. Pouco a pouco, eu vou fortalecendo essa autonomia. Desligamento emocional. Essa é uma prática que em Amor Exigente nós temos assim, a grande oportunidade de vivenciar isso, né, com apoio do grupo, nas reuniões, nas partilhas, aprender a fazer o desligamento emocional do outro. Porque nós ficamos fusionadas nas nossas emoções e comportamentos do outro e a gente vive esse lugar de se ele sente bem, eu sinto bem, se ele está mal, eu estou mal. Eu não consigo ter o meu sentir apesar do sentir dele. Mais adiante, a gente ouve muitas vezes, né? Esse final de semana mesmo estive com um grupo de colegas de Amor Exigente e a gente vivendo coisas boas e de repente no meio daquelas coisas boas um filho recai, né? E aí a gente continuou vivendo as coisas boas e ela disse, eu estou triste, né? Mas apesar de, eu vou viver esses momentos de alegria. Então isso é o desligamento emocional, né? Eu consigo, apesar do outro, conseguir fazer a gestão dos meus próprios sentimentos e comportamentos. Regulação emocional, como eu já disse a vocês, né, que nós precisamos aprender a regular nossas emoções para poder ficar bem conosco, com o outro. Desenvolvimento de habilidades de comunicação, que eu também disse há pouco, comunicação não violenta, positiva ou assertiva, e ter uma rede de apoio. Né? Isso é fundamental, porque quando crescemos nesse universo da codependência, nós achamos que só nós temos sentimentos de abandono, de vazio, sentimento de rejeição, que só a gente tem aquela questão, que é coisa da nossa cabeça e é só nosso. Quando a gente está num grupo, por exemplo, como o nosso, de AE, nós entendemos que somos todos iguais, que posso contar com um e com o outro, eu posso falar de mim sem ser julgada, existem pessoas que sentem como eu sinto, e essas pessoas, esse grupo passa a ser verdadeiramente a minha rede de apoio. Então, nós, que somos uma pequena faixa da população, temos a honra de participar de um grupo como esse. Quantas milhares de famílias não vivem o que nós estamos vivendo e nunca nem ouviram falar de um grupo de Amor Exigente? Ou que se ouviram também não se deram nem oportunidade de entrar numa sala. Ou que se entraram numa sala não conseguiram ficar, por tamanha dor e desregulação emocional, para não entender, né, o que está por vir de bom, né, de possível. Então, nós somos realmente muito privilegiados de ter esse encaminhamento, né, do nosso poder superior, como nós acreditamos, para estar aqui hoje numa sala. Pode passar. E aqui, por fim, a gente tem a mudança de padrão na família. Então, o que eu fiz por mim? Me conheci, aprendi a comunicar, regulei a emoção, busquei meu grupo de apoio, tudo aquilo era para mim. Agora, para eu mudar o padrão na minha família, diferenciação saudável. Eu sou eu, você é você. E nós temos princípios, os primeiros princípios de AE vão justamente nos ensinar isso daqui. Lá no primeiro princípio identificador, a gente vai saber que nós temos uma história e o outro tem outra história. Então, a gente vai tirar a fusão, né? Eu sou ele sou eu, a metade da laranja, aquela coisa super envolvida, né?
E aqui eu vou entender que eu tenho a minha história familiar, eu trago a minha criança interior com as suas dores, e o outro tem outra história com as dores dele. Seja o outro meu filho, seja o outro meu marido, enfim. Então, essa diferenciação, ela é saudável. Pais também são gente. Eu sou eu, você é você. Eu sou gente, eu também tenho minhas necessidades. Você é você e tem as suas. Mas a gente tira aqui a fusão, né? Nós nos diferenciamos enquanto seres. Não somos a mesma pessoa. Segundo, autonomia emocional e responsabilidade. Aprendemos que temos que ser responsáveis pelas nossas próprias emoções e comportamentos. O que eu faço é meu e o que o outro faz é do outro. Quando a gente vem para um grupo, normalmente a gente vem no papel de eu sou a vítima e ele é o vilão. O meu filho, olha tudo que ele faz, olha que eu estou aqui, né? É tudo culpa dele. Ou o meu marido, ele usa e eu tenho uma vida péssima por causa dele. Qual é a nossa parcela nessa história? Todos nós temos, né? Então, aqui a gente vai diferenciar isso, o que é meu, o que é minha responsabilidade e o que é do outro. Limites claros e consistentes. Então, mais uma vez, né? Aprender a dizer o não e manter o não. Aprender a aplicar as consequências caso os limites não sejam atendidos. Agora vejam, para eu colocar limite para o outro, eu primeiro preciso saber qual que é o meu limite, né? Então, normalmente a gente não tem muita consciência. A gente já veio extrapolando todos os limites que tínhamos. Só mais essa. Se fizer de novo, vou pôr para fora. Se fizer não sei o quê, e a gente foi permitindo, passou por cima de limite emocional, físico, financeiro, espiritual, e a gente chega no grupo devastado. Aí eu pergunto, mas o que você quer colocar de limite para o outro? Se eu não sei nem mesmo o que eu dou conta. Olha, até aqui, ok, a partir daqui eu não dou conta mais, então aqui é o limite. Se você passar dessa faixa, eu não dou conta e eu então me retiro. Eu coloco uma consequência, né? Então, para dar limite para o outro, eu preciso ter os meus próprios limites muito claros. Então, às vezes, na ação de cônjuge, alguém diz assim, eu não sei, a nossa relação, ele me trai, ou ele usa, ou ele me maltrata, me bate, eu não sei, né, o que eu coloco para ele. Gente, se eu não sei o que eu quero de uma relação, como é que eu posso dizer para o outro o que ele deve ou não fazer? Então, o caminho começa por nós, mais uma vez, aqui também, né? Com os nossos filhos, muitas vezes a gente nem sabe que limites são esses. Então, vamos fazer esse exercício primeiro. E a manutenção, a consistência disso, Amor Exigente nos ajuda quando traz para a gente os princípios que nos ajudam a trabalhar com a crise, né? Para colocar limite, se a vida inteira eu não coloquei, para eu colocar e manter, eu vou ter que me preparar. Senão eu vou colocar, a primeira coisa que ele fizer, eu não vou dar conta de dar consequência, e aí fica aquela coisa, né? Ela só fala, e eu não tenho nem mais por que mudar, porque eu sei que não vai mudar mesmo, né? Permitir consequências naturais. É difícil, né? Olha, meu filho, se eu deixar, ele pode até ser preso, porque ele saiu de casa, está 2 dias na rua, ele pode acabar uma hora não tendo dinheiro e ele vai roubar para usar. E eu permito que isso aconteça. Isso é permitir a consequência natural dos atos dele. E acredito que aqui é um dos nossos maiores desafios, né? Porque nós, no nosso controle, na nossa ilusão de que podemos, nós vamos trabalhar para que ele não chegue perto desse fundo de poço. Só que muitas vezes é nesse fundo de poço que ele vai poder realmente ter um insight para a mudança, né? Reaprendizado do amor como liberdade, não como controle, né? Então, tanto o amor maternal, paternal, quanto o amor conjugal, ele precisa ser ressignificado. Quando a gente entra numa sala com a dor que a gente está, o nosso amor está adoecido, esse sim está. Ele não é um amor genuíno, ele é um amor controlador, um amor codependente, que exige do outro por querer manter aquilo que faz sentido para si. Quando a gente ama verdadeiramente, né, a gente aprende a deixar o outro fazer escolha, o outro viver sua própria vida, não controlar,
apesar de que nem sempre as coisas vão ser do jeito que a gente gostaria. Então, aqui, na verdade, tem alguns pontos, né? Existem muitas outras coisas que vão acontecer aí na mudança do padrão e que nós precisamos começar por algum lugar. Mas não vamos aqui, não adianta colocar uma lista de coisas, até porque em Amor Exigente a gente aprende que tudo que a gente quer evoluir, a gente evolui a partir de uma meta, né? Então, não vou colocar aqui, olha, comece aqui, que daqui eu posso começar a fazer para tentar mudar meu padrão familiar. Eu quero colocar limites. Então, primeira coisa, volta para o slide anterior e vê o que eu preciso mudar em mim primeiro, né? Porque é aqui que começa. Então, eu gostaria que essa palestra, que essa troca de conversa aqui, de ideias, que por enquanto não foi troca, né? Que está sendo assim algo que só vai daqui para aí, não estou entendendo muito, está gostando não, vamos ver as falas, de repente não tem nem fala, né? Já todo mundo já entendeu tudo, mas é o seguinte, eu gostaria que isso aqui, se houver aqui nesses slides uma vírgula que faça diferença para alguém aqui, já está valendo, né? Porque às vezes a gente já sabe de tudo, a gente já vive isso daqui, mas o que eu vou de novo me falar de codependência? Mas talvez alguma coisa que possa ter aberto uma ideia, que possa ser um caminho para que vocês façam esse resgate nesse sentido. Primeiro em nós, para depois impactar nos nossos entes queridos. E lembrando, isso aqui não é um determinismo, nós estamos num grupo que todo dia a gente diz que hoje é o primeiro dia da minha nova vida. Então, eu não sou codependente, eu estou codependente. Meu padrão hoje, ele é um padrão disfuncional. Mas a partir de hoje, eu posso começar a fazer com que ele seja um novo padrão relacional. Então, muito obrigada a todos pela escuta, pelo silêncio, pela atenção. E agora vamos abrir para as perguntas, né? Muito bem, obrigada.